Quando o Salomão morreu, seu corpo deu à sepultura. Da caveira ele nasceu, uma iara de grande altura. Casa cheia tem fartura, não sou só eu que o digo. Todos os passos comem trigo, quem paga são os pardais. O burro tem atafais, também se põe os tribos. Em todas as feiras há fios para contentar os rapazes. No mar andam alcatrazes, também andam gaivotas. Meninas das pernas tortas também se chamam canejos. Curam-se as dores com desejos e as feridas com engoento. Andam muito com um vento, lá no ar está-se a aranha. Esta cantiga tamanha que não tem cabo nem fim. É um ramo de alecrim que se dá aos namorados. As armas são para os soldados, também são para os caçadores. Meninas que andam de amores, trazem no juízo a arderem. Tenho ouvido dizer que é a vara que padece. Você diz que não conhece a rua pela toada. Você diz que a marmelada é uma comida das quentes. Também se dá aos doentes e àqueles que se bem tratam. Foge o gato para a gata e o galo para a galinha e o rico para o pão de gala. Nunca vi cordeiro sem mara nem cigolha sem ter bico. Bom dia ao tico-tico à terra da bela ameixa. Tenho no peito uma queixa de boiragas de bruços. A ti lembra-te os ursos que naquela cidade havia. Voltemos à vaca fria que nos esqueceu de jantar. É um pente para a cabeça, uma flauta para tocar. Houve um tempo em que os dias começavam cedo, ao som da terra a ser lavrada e da água a correr nos moinhos. Um tempo em que o pão tinha o sabor do trabalho e da partilha. Hoje, guardamos essas memórias nas palavras de quem as viveu, para que nunca se percam. A terra chamava por todos. De sol a sol, era ela que ditava o ritmo dos dias e o sustento das famílias. Ao olhar para estes campos, é impossível não perguntar o que outrora lhes dava vida. Era mais milho, porque era o forte daquela altura. O milho tanto dava para as pessoas como para os animais. E semeava mais milho, porque era uma cultura mais fácil. Semeava-se trigo. Antigamente, eu ainda o fiz, cavando o terreno dos pinhais, que era difícil. Esse trigo tinha um sabor diferente do trigo criado nas terras de regadio, mais aromático, um pão mais saboroso. Mas tudo isso acabou, que acabaram as pessoas e a vida mudou. O que se semeava mais em Santa Cristina era milho. Aproveitava-se toda a terra para semear milho, porque era para fazer depois a broa, que temos sempre broa. Era o milho e trigo. E também se semeava algum centeio, alguma cevada, que era para depois misturar na farinha de milho para fazer a broa, para a gente comer. Não, era milho e também semeava muito trigo. Centeio era pouco, centeio semeava-se mais pouco, que era mais milho, que era para ter as bandeiras e a palha para o gado, que era para ter o milho para o gado, farinha para os porcos, para criarmos. As bandeiras e a palha eram para os cavalos, para bois, para burros, para cabras. Era que se criava aí bastante maneira, fazíamos grandes medas e cabanas. Era que se criava mais por aí baixo, até Vila Boa, por aí acima, até ao Casal. Era milho com fartura. Entre todas as sementes, havia uma que marcava o ano inteiro. Então, semeava-se o milho. Depois, escamizava-se as espigas. Estava-se na eira, ele secava e dentro moía no moinho. E depois colhia a broa. Era assim. Com a sementeira, a gente lavrava a terra. Naquele tempo não havia tanta erva nas terras como há agora, porque antes ia-se roçar o mato aos pinhais, não trazia sementes. E depois ainda se fazia montes de estrume, com aquele estrume dos corrais do gado e com o estrume que se fazia nas ruas.
e depois vinha aquele mato e entrelaçava-se no estrume dos corrais, e quer dizer, aquilo ardia, as sementes morriam, iam para a terra, as terras não tinham erva, pouca erva nascia nas terras. Agora não, agora é adubos comprados bem cheios de sementes, é só erva por todo lado. E era assim que a gente fazia, depois espalhava-se o estrume, lavrava-se a terra, gradava-se, botava-se o milho à terra, não andávamos cá a fazer regos, como agora. Espalhava-se o milho e gradava-se e ficava semeado. Depois tinha que ser sachado e regado, e havia aquele cuidado de não deixar as terras apanhar erva. O milho trazia-se do campo, ia para a eira, depois das espigas bem secas, era malhado com os manguais. Era erguido com uma cesta ao vento, levantava-se a cesta, normalmente eram as mulheres, levantavam a cesta bastante alto, o baixo que podiam, e o milho caía quando havia vento para tirar a moinha. A moinha é aquela casquinha que existe agarrada ao milho. Era a vida daquele tempo. O tempo passava e a espera transformava-se em abundância. Em setembro, no fim de agosto, às vezes já se apanhava algumas, pouco ainda. Escavizávamos as espigas, levávamos para as eiras e secava-se, depois debulhava-se com mangualdas, não havia máquinas, e depois ainda o que ficava agarrado, depois ainda tirávamos à mão. Os moleiros vinham e levavam no milho e traziam a farinha depois, com os burros, e levavam e traziam. No meio do trabalho duro, havia sempre um momento de pausa. Olha, os carapaus fritos, umas sardinhas empastadas, um ovo com uma chouriça caseira que a gente matava o gado, fazia-se uma amoete e levava-se, era o que a gente levava. E quando a terra oferecia algo especial, também o povo sabia celebrar. Aparecia de vez em quando uma espiga avermelhada, que chamavam-lhe milho verdeal. E havia outras espigas que apareciam que o milho era riscado. O chamado milho verdeal, que era a espiga não é vermelha, não digo vermelha, mas de cor mais ou menos vermelho, era direito a um beijo. Aqui o milho era riscado, era um beliscão. A pessoa que encontrasse tinha que dar um beliscão em todos, ou até um beijo, o que encontrasse a dita espiga avermelhada. Dá-me um beliscão. Era um beliscão que a gente dava na pessoa. Mas ninguém trabalhava sozinho. Havia forças que caminhavam lado a lado com o homem. Tínhamos bois e carros dos bois, e era com isso que a gente trabalhava. Que a gente acartava o milho, que a gente fazia as vindimas, era tudo com os carros de bois. Não havia essas coisas que há agora. Aquele moinho ali é que tinha um burro e ia a coordenar, moer com os taleiros. E havia outro lá embaixo, que chamam de Balzeiras, que também a mulher vinha cá fazer a farinha. Eu passava por aqui acima e não tinha medo nenhum, era altas horas da noite e com o burro, com a farinha para coordenar. E olha, ela ia. Os burros tínhamos no corral e outros andavam presos a apanhar a erva que comiam. E outros, coitados, estavam amarrados à abajadoira a gritar com fome. Serviam para acartar as coisas e para levar até os donos. Ainda tive um burro. Quando me lembro, ainda me dá vontade de rir. Meu esposo comprou um burro a um moleiro e o burro estava habituado a ir para as terras, para ir para a mata, e veio para cá. Pois ele vinha quase a morrer, vinha muito magrinho, coitadinho, vinha muito ruim. Comecei-lhe a dar a comer e a tratá-lo, o burro ficou valente, ficou parecer novo. Os meus filhos começaram a achar graça àquilo. E um dia um deles, nem sei se foi este, foi o outro. Tínhamos uma vinha em Balsoeiro, em Larçá. E eles lembram, vamos para lá, vou a cavalo no burro. Mas chegou a Larçá e o burro estava habituado a virar para o caminho da mata. Quem é que eu fazia ir para baixo? Eu ia para a mata. E ele não se atrevia a descer do burro porque não estava habituado a montá-lo. Quando viemos para cá, ele veio outra vez a cavalo no burro. Mas o burro era esperto. O que é que ele faz? Passou por baixo de uma oliveira
meu filho nos deixar passar. Ríamos aquilo com uma vontade. O vento soprava, a água corria e os moinhos despertavam. Eram mais do que máquinas. Eram lugares onde o tempo ganhava forma e som. Para compreender a importância dos moinhos, é preciso recuar no tempo, quando o vento e a água trabalhavam lado a lado com o homem, dando vida a cada dia. No antigamente diziam que estas povoações, como Várzeas e outras, foram fundadas onde havia água, que a água era necessária para tudo e mais alguma coisa, como ainda hoje é. Aqui em Várzeas havia estes 2 moinhos e havia um lagar para fazer azeite, que é aqui adiante, e os antigos é que faziam aqui o azeite também, porque cada terra tinha que sobreviver à sua conta. Outrora, erguiam-se em grande número, marcando presença na vida da aldeia. Eu sei que ali para as serras já há lá um moinho de vento, ou mais do que um, não sei, mas sinceramente não faço ideia, porque nunca para lá fui. E mesmo os de água, é como digo, só este é que está a funcionar, há para aí uns moinhos, coisas que estão a cair, e também não sei quantos, não faço ideia. Moinhos trabalhavam 5. Era um em Barracão, outro de onde dizia a ponto de autoestrada, o do Pique, o de Vila Boa e um aqui no lugar, que era elétrico. Este era a água. Olha, ali embaixo havia um, mas já está todo caído, ali aqui embaixo na várzea. E havia outro lá embaixo, chamam-lhe o Valdeserras. Também lá havia outro. Esse também não sei se esse não deve trabalhar, porque a mulher já morreu também deve estar inutilizado. Ali um que a gente chamava-lhe o moinho de Ernesto, que ele tinha mais donos. Havia aquele moinho lá, onde a gente também tinha parte, e o meu sogro ainda tinha parte com outro que era na Fervença, e havia outro ainda que era da Tecedeira, da Maria Tecedeira. Eram os moinhos que havia aqui, mas tinha os moinhos de dentro na serra, que a gente também, quando o moleiro se atrasava, íamos lá à serra com um alqueirito de milho para eles moerem lá na serra para a gente trazer para fazer a broa. Da minha lembrança, só 2. O que está ao cimo da rua, que funcionou até 1970 para aí. O outro era a caminho de Salgueiral, que deixou de funcionar muito mais cedo, mas não sei dizer a data. Entrou em ruínas e foi abandonado. Os proprietários foram morrendo. No moinho, tudo se movia num equilíbrio quase mágico. É o rodízio, depois tem onde a água cai com uma certa pressão, que chama-se o espicho, depois a água entra com uma certa pressão no rodízio que faz começar a movimentar-se. Daí ao movimentar o rodízio, movimenta a mola lá em cima, dentro do moinho também. Como é que ele funciona? É com a água. Não fosse a água, não trabalhava. A minha professora de carpinteiro, pois os rodízios, de vez em quando iam ali à oficina e arranjavam-se raios. Os raios que eram postos no rodízio na água, era um cubo e eram metidos discos cônicos em volta. A água corria por uma cadeira abaixo, batia e levava um beijo que vinha acima à pedra, fazia rolar. Portanto, a água vinha com muita velocidade, corria muito inclinado e tocava o rodízio embaixo. Aquilo, como era quadrado, andava sempre certinho. Vinha acima, tinha uma braçadeira, nós, quando as velas se estragavam, iam lá para se arranjar o rodízio. Mas como está na água, não apodrecia, portanto, durava anos. Era difícil, porque a madeira na água era feita de oliveira, de acácia, de pinho flandres, de pinho de pau santo, madeira dura, que era para aguentar a água. E aquilo andava ali anos, sempre na água. Embaixo é uma pedra que se chama uma pedra agrida. Depois leva um rolhão, é um nome que agora não vem à cabeça. É uma bola, aquela bola vai moendo na pedra lisa, depois nasce para cima uma pela. Depois essa pela redonda
mete-se-lhe as penas. Depois já o veio até cima. Aí entra a bucha, que a bucha era feita de figueira. Depois saía então para cima o veio, onde levava uma orelha, ferro. A pedra é mó, em cima era o pé e a mó era camalada em cima daquilo e ela tinha que ficar em cima da figueira. Depois levava um leviadouro, que era debaixo dessa pedra algueira, levava então um agulheiro que era um fio, um arame, que era para levantar e encher a pedra, fazer farinha mais mole, farinha mais grossa, e era assim. Aquelas coisitas todas do rodízio, da pé, do mó, da figurelha, estas coisas, o trambilho, era uma coisa linda. Tanto é linda que está aí à vista para toda a gente ver o que é. Cada pedra tinha o seu propósito, o seu segredo. Umas eram mais próprias para moer milho e outras para moer trigo. As que moíam o trigo antigamente chamavam-lhe moer ao alveiro. Segundo eles diziam, antigamente conseguiam separar mais a casca do trigo do próprio trigo e tiravam essas mós, conseguiam tirar a casca quase inteira, que depois as pessoas chamavam-lhe o rolão, que era com esse rolão que faziam o pão escuro. Enquanto as mós normais, metendo-lhe trigo, moía o trigo e remoía a casca. Ficava a farinha escura, mas eu não sei explicar bem porque havia a consistência das mós, a pedra, uma mais dura, outra menos dura. E havia mãos sábias que conheciam cada som, cada movimento. A gente moía nos nossos moinhos e o meu marido vinha aqui picar à senhora e ela, para ver se nos pagarem, era em retorno. Ele vinha aqui, trazia o milho, picava os moinhos, moía-se, era a paga. Para ver se dá dinheiro, moía-se cá de graça, pronto. Incumbiram-me de eu pôr o moinho a trabalhar. Eu pouco mais sei além disso. Embora isto seja nosso, mas o moço, falou na altura que o moinho ficava a pertencer aos 3 filhos. À minha esposa e à minha cunhada e ao meu cunhado. O moinho é dos 3. Como eu estou aqui mais próximo, incumbiram-me a mim de, quando fosse preciso, para o pôr a funcionar. Sabia picá-lo, sabia regular a mó para moer mais grosso ou mais fino, e quando a água era menos, na chamada espicha, levava uns tacozinhos de madeira para apertar a saída. E era assim que aquilo funcionava. Era um moinho sazonal, só trabalhava quando havia muita água. Piquei-o sozinho, mas nunca fui artista. Não sabia exatamente se era assim que se fazia, mas consegui moer com ele. Fui a última pessoa a moer naquele moinho. Era que era o Sr. António Rabino, que é onde está o moinho da associação, e eram os outros senhores que já morreram há mais tempo, não é? Mas outro primeiro moinho na Lameira São Pedro, que chamavam-lhe Tonho Bica, e era esta senhora, claro, esta senhora era aqui. Era a única meleira que aqui havia, meleira mesmo sozinha. Vinha cá um e picava, e era para mulheres nada, era só para homens, não é? Depois a pedra está no chão, ao cutelo, a gente picava muito bem, mas para tirar do sítio já não tinha que ser homens, claro. Às vezes vinha cá e vinha, inclusive até vinha às vezes ajudá-lo a reparar qualquer coisita e assim, e aprendi, mas só sei moer e mais nada, que há outras técnicas, é preciso picar as mós, essas coisas todas, mas eu para aí não estou virado, porque disso já não percebo nada. Possivelmente se fossem reparadas as mós ficaria melhor, assim, mas para o que é, para um dia por ano, só para mostrar como é que as coisas funcionam, chega perfeitamente. Eu adorava ser meleira, adorava chegar ao moinho, pronto, adorava aquilo, adorava, mas olha filha, a vida é assim, mas gostava muito de ser meleira. O trabalho tinha valor e regras próprias. Na minha terra havia uma meleira, ia levar à minha mãe também cozia broa, mas eu nunca aprendi a fazer a broa. Mas eu sei que a minha mãe dava o milho e na outra semana a senhora trazia-lhe a farinha. Era uma meleira que levava um burro com a carroça e com talegos, chamava-se os talegos, e distribuía em casa. Só pagavam a maquia, que era delas terem o trabalho de moer. Eu penso que havia um dono principal e dava horas de trabalho a várias pessoas
mediante uma chamada maquia. Por cada alcair de milho ou trigo que fosse moído, ou pagavam X ou davam X de farinha. Era assim que os velhos contavam que funcionava. Era muita freguesia, olha, queríamos assim tentar os talegos de monte à vez para moer, porque a gente chegava, deixava o saco do milho, o talego, chamávamos talego, e depois o moleiro ia marcando, moer lá na fereta, ia movendo, ia pondo a farinha dentro do talego, ou estava ao meio do outro, punha lá no meio, depois nós, à hora marcada, não já passava 1 hora, ou 2, ou 3, às vezes ele tinha mais, a gente trazia o milho e dizia para a minha mãe que nós temos que cozer a broa, e trazia 10 quilos de milho. Levava 7 de farinha, mas ele dava-nos já logo no quilo, tínhamos que esperar. Eu dizia, olha, daqui por 2 horas ou 3 bem não cai. A gente acabava quente, estar ali, tan. E dentro destes muros passavam os frutos da terra. Milho e trigo. Mas nós tínhamos uma moagem elétrica, moía-se fava, aveia, tudo para os animais. Fazia-se um monte daquilo, não é? Uma mistura, e depois moía-se. Da pedra ao pó fino, nascia algo essencial. Fazíamos a broa e fazíamos papas quando calhava para comer durante uma semana. Hoje, muitos moinhos estão em silêncio. O vento já não move as velas, a água já não faz girar as mós. E com o passar do tempo, foram deixando de trabalhar, ficando apenas como testemunho de uma vida que já passou. As mós já são, eu penso que da primitiva. O rodízio apodreceu. O meu filho mandou fazer um rodízio, creio que através da junta, um rodízio em inox, que está guardado e não foi aplicado porque precisa de uma renovação do moinho em si, no geral. E não funciona porque deixou de haver cereal para moer e pessoas para o fazer. Mas agora, se a gente quiser, ele ainda trabalha, mas tem que se limpar a bala, porque está tudo, o reviso já está tudo enterrado em terra, que é para ele andar com a água. Acaba tudo, vai tudo atrás do dono. Da farinha nasce o pão. E no calor do forno a lenha ganha alma, cheiro e memória. Cada fornada conta uma história que atravessa gerações. Tudo começa com aquilo que se escolhe, com aquilo que se conhece. Eu utilizo então esta farinha de milho que vou buscar ao moleiro, que ainda é moída em mó de pedra, e que é ali no Cavoco, em Coimbra. Sim, é moído em água, passa lá o rio, e já está mais modernizado na parte elétrica depois de usar as farinhas para ensacar e para fazer essas coisas, mas a moer é mesmo em pedra ainda. É moída praticamente na hora, né? Porque ele nunca tem lá muitas farinhas velhas e não vem ensacada. A gente for ao supermercado, está lá a data dela, não é? Tem de se usar dentro daquele tempo. E o moleiro não, eu sei, também tem o seu tempo. Porque fazer pão também é herdar saberes. Eu aprendi a fazer o pão com a minha mãe. Aí com uns 5, 6 anitos já ela ensinava a gente a aprender. Eu aprendi com ela a fazer o pão e mais coisas, não é? Mas o pão principalmente. Eu conheço a minha avó e depois com a minha mãe. A minha mãe, pronto, é que me ensinou mesmo diretamente como se fazia aqui mais nesta zona. Lá em cima é diferente e aqui tem outra maneira de se cozer e ela... A modo que adaptou diferente do que a minha avó fazia, porque as farinhas também eram diferentes. Lá não, acho que não se escaldava a broa e a farinha e aqui escalda-se. A broa torna-se mais macia, não era tão esquiva, pronto, e não se esfarela. E em cada casa, o pão tem um gesto único, quase como uma assinatura. Mantenha tudo igual. É farinha, é fermento e é um bocadinho de sal. E tem a massa-mãe. A massa-mãe corta muito no fermento. O que é tudo exagerado faz mal às pessoas. A broa, então, eu ponho a farinha no alguidar e ponho então o sal, escaldo com água a ferver. Depois é mexida e deixo arrefecer até eu poder pôr as mãos. Entretanto, quando posso amassar, meto então um bocadinho de farinha, conforme os quilos que faço, a porção de farinha de trigo é diferente, né? A farinha de milho é uma farinha mais esquiva, que não liga.
Se for só de milho, a broa vai-se depois manchar toda. E então eu ponho sempre um bocadinho também de trigo. Por acaso agora encontrei aqui uma senhora que vem aqui à minha ilhada, vende essa farinha de trigo moída também em mó. E então eu meto a farinha de trigo e amasso. Depois da amassada, deixo levedar e depois, estando livre, vai ao forno. Uma horinha de forno, está cozido. Este pão é pão de antigamente. Eu acho que o pão regional, eu não sei. Pronto. O meu é feito que a minha mãe me ensinou. Não leva mais nenhum ingredientes. Há gestos que vão além do visível, quase como um silêncio cheio de significado. Quando acabo de amassar, sim, passo uma cruz na farinha e digo-lhe, desde acrescente como ao saco da semente. É só a única coisa que era assim também já que a minha mãe fazia, que a gente quer o saco da semente cheio. O forno acende-se devagar, como quem prepara algo sagrado. Paras de eucalipto é o que eu uso, mas há quem use lenha de videira. Mas eu gosto mais de lenha de eucalipto, pronto. A lenha é o meu marido que me trabalhou numa empresa de madeiras, geralmente vai-me lá sempre buscar lenha. Quando às vezes que não tenho, também vou apanhá-lo buscar eucalipto, casca de eucalipto. Geralmente é essa lenha como é mais fininha, assim para a broa pode ser uma lenha mais bruta, porque é para aquecer o forno assim de coisa. Mas depois para bolos da Páscoa, o pão, o forno não pode ser tão quente como eu aqueci para a broa. E por trás de cada pão, há vidas feitas de esforço e resistência. O pão já foi de herança dos meus pais. 4 anos na Santa Casa da Misericórdia, vim de lá com o desemprego, acabou-se o desemprego, eu tinha que me agarrar ao, comecei a cozer pão. Aqui uma senhora disse, mulher, começa a cozer pão que a gente começa a comprar. Cheguei a cozer aos 30 quilos e mais por fim de semana. E à quarta-feira era broa, caseira. E foi assim que eu fui trabalhar até ter a minha reforma. O que eu recebia do meu marido não dava para pagar as cotas que era da agricultura. E eu então comecei assim. E foi assim que eu comecei, e graças a Deus com a minha cara lavada, tranquila, honesta, até hoje, vivi. Mas o tempo avança e há que deixar os saberes aos mais novos. Tenho 2 filhas e a minha neta eu ensino-a. Ainda tenho aquela dúvida, não é? Mas ajudarem ajudam muito. Só tenho um neto meu que gosta de fazer coisas assim de bolos e às vezes quando eu faço os bolos da Páscoa ele vem-me ajudar e gosta de aprender. Mas ele como rapaz gosta de fazer coisas, tudo que tiver a ver com comer e com broa e com tudo que for de comer ele gosta de fazer. Se calhar vai ser um dos que vai seguir se calhar a avó. Eu já tive aqui a escola daqui da pré que vieram aqui os meninos fazer também, a aprender, a amassar, a fazer essas coisas também, ver como é que se fazia. E os garotos hoje em dia também todos gostam, não é? Mexer nas massas e qualquer coisa que seja para mexer, eles adoram mexer. No Dia dos Moinhos, revive-se mais do que uma tradição. Despertam memórias adormecidas. Ecoam histórias de outros tempos e celebra-se a ligação entre o homem, o vento e a terra. É um dia em que alguns moinhos voltam a ganhar vida. Não apenas para moer o grão, mas para unir gerações, preservar saberes e manter viva a identidade de um povo. Já quando ele estava entre nós, já tinha aquela coisa de ser o único moinho no concelho a funcionar, tinha aquela vaidade, pronto, e fazia o melhor possível para que ele continuasse a funcionar. Vou seguir as pegadas dele, mas só uma vez por ano, só para mostrar, portanto, à malta nova que não sabe como é que só conhece a farinha de ir a comprar nos supermercados. Veja lá a ginástica que eu vou fazer. Eu cozia ao sábado para mim, mas quando vinha para aqui ao sábado, que era ao sábado à tarde e ao domingo, eu trazia uma fornada da minha casa amassada, chegava aqui, punha o lume ao forno para ter logo pão. Que há uns tempos viemos cá todos para eu mostrar mais ou menos como é que as coisas funcionavam, mas não sei se eles encaixaram alguma coisa, se não. Gostaram de vir também, porque depois no fim houve uns comes e bebes, que isso é que às vezes é o interessante. Nesses dias, o passado volta a respirar. Os moinhos deixam de ser silêncio
e voltam a ser encontro, memória e celebração. O que mais gosto é realmente pôr o moinho a funcionar e gosto que as pessoas venham ver como é que era o antigamente. Algumas pessoas vêm, já conheciam, outras vêm, é novidade. Arranjo umas saquinhas com um bocadinho de farinha para quem queira levar uma lembrança cá do moinho e é assim, passa-se assim o dia dos moinhos. O tempo passa como o vento nos campos. Mas as memórias ficam guardadas entre a terra lavrada e as paredes dos velhos moinhos. Nelas vive uma saudade de dias simples e duros, marcados pelo nascer do sol, pelo trabalho das mãos e pelo girar das mós. Na lembrança, renasce o encanto de um tempo em que a vida se fazia devagar, próxima da terra e verdadeira, deixando raízes que ainda hoje nos lembram quem fomos e nos ajudam a compreender quem somos. Havia um convívio muito forte entre as pessoas. Convivíamos muito uns com os outros, porque não tínhamos carros nem carroças e andávamos a pé. E para todo lado iam ranchos de pessoal e olha, havia umas anedotas, havia umas coisas. Era tempo também alegre. Às vezes tenho saudades desse tempo. Sinto saudades quando íamos pôr o moinho a andar, fazer-lhe a limpeza e pôr primeiro um milho que era menos próprio para consumo, para fazer farinha para animais. E moía-se ali talvez um alqueire dele para preparar o moinho, para depois meter os cereais que eram próprios para a alimentação. Tantas, choro muito, filha. Eu, se for ao pátio e ver artigos, mas pelas dos moinhos, eu choro porque tenho saudades daquele tempo. Íamos de manhã, vamos ao almocito, depois era-se descarregar os talegos, depois carregava-se, tornava outro dia, ia-se picar, a vida era aquela. De que maneira? Ia para aqui, dormíamos aqui, cozíamos, assávamos aqui bacalhau, assávamos marmelos, íamos todos aqui, retemperávamos à maneira do lagar. Era um tempo tão diferente que nem imagino. O que era de alegre, nós não tínhamos dinheiro. Lá, 5 tostões éramos dinheiro. Mas era mal via, andávamos descalços, não havia nem sapato, mais tarde vieram os chancas e tamancos. Agora é que deviam vir esses tempos, porque é tão bonito, é lindo ver a moer a farinha e o milho. Uma coisa que Várzeas tinha bom, e penso que noutras terras também, era quando os lavradores colhiam o milho, seja as espigas, juntavam-no na eira. E as pessoas juntavam-se por iniciativa própria, juntavam-se na eira a ajudar a escapelar as espigas, a tirar-lhe a casca, pronto. E era uma festa, e era sempre de noite. Ajudavam-se todos uns aos outros, coisa que hoje não existe. A gente ia para ali, dormir ao toque da pedra, e vinhamos para aqui. Isto aqui havia peixe e guia para estar lá acima. Vinhamos para aqui, talvez apanhamos ali os galeristas à pesca e esperávamos pelo milho que se movesse. Ou nem tinha 9 anos, já andava à frente dos bois. Vinhamos para aqui com a talego, nós vivíamos aqui ao pé da escola. E entrava um, saía um outro, a pedra começava a ser gasta. O moleiro parava, ia parar os ditos, aqui havia umas tampas que a água tapava e a água corria por aqui abaixo para o rio. E ele tinha de levantar a pedra, agarrava na pedra, levantava, e depois tinha de picar a de baixo. O picão, punha o jogo, porque se ela não tivesse buraquinhos, não partia o milho. Ele a assobiar, a gente estava aqui a brincar, a jogar o peão ou a bilharda, e ele a picar, estou a assobiar a picar. Depois pronto, a borear a pedra, arriava, punha aquilo a trabalhar. Ora, aquilo para moer um alqueire de milho, imagina que ir ao grãozinho e tinha um pau a rodar na pedra que fazia tan. E o milho ia caindo aos bocadinhos. Imaginem o tempo que levava para moer 10 quilos de milho. Era engraçado. A gente tínhamos tempo para andar aqui a brincar, teríamos a guardar, porque em casa estavam à espera de farinha para cozer a broa. Entre moinhos e fornos,
entre o trabalho e a partilha, ficaram histórias que merecem ser lembradas. Histórias feitas de mãos calejadas, de dias longos e de gestos repetidos com saber e dedicação. Nos campos e à volta do pão acabado de cozer, construíam-se laços, transmitiam-se ensinamentos e fortalecia-se o sentido de comunidade. Porque preservar a memória é mais do que recordar. É manter viva a identidade de um povo, honrar as suas raízes e garantir que o eco dessas vidas simples e verdadeiras continue a encontrar lugar no presente. Amado. É amado, quer queiram, quer não. Você ainda participou algumas vezes no Dia dos Meninos Abertos? Era aqui sempre, era aqui. O projeto começou a vir a escola condução. Ai, a escola, olha estúpida. A escola aqui, a profissional. A peça do moinho, aquilo é o rodízio, exatamente. É o rodízio, boa. O que é que você ainda vai fazer hoje? O que é que ainda vou fazer? Sim. Olha, mas aí o rapaz a vir até ao rei, vou semear as batatas. Mas a barbina. E a gente aqui a empatá-la. Pois. Ai, que caralho. Obrigada. Olhem, desculpem. Ai, foi ótimo, foi ótimo. Olha, foi lindo, lindo, lindo. Obrigadinha, obrigadinha. Foi muito bom, sim senhora. Vê que ainda se lembrou da história do burro.